Olá, tudo bem com você? Tudo bem com vocês, irmãos de Alvarenga? Estamos mais uma noite aqui, nossa terceira noite da Semana de Oração Online, da Semana Santa, a última vitória. É um prazer poder estar com vocês aqui, nossos irmãos de Alvarenga, nossos amigos também que estão nos assistindo pelo Facebook, pela YouTube e outros canais aí. Nós estamos aqui para fazer mais uma vez a nossa semana de oração e é um prazer enorme poder estar com vocês. E realmente nós estamos acompanhando aí a evolução dos nossos irmãos, estamos aí vendo a Igreja de Alvarenga participando. Apesar de sermos um grupo pequeno, Deus ele está juntamente com vocês, ok? E o Espírito Santo vai com certeza abençoar muito a vida de vocês também. Eu quero aproveitar também e dizer o seguinte: meus irmãos, convide seus amigos, convide seus parentes, convide seu vizinho para estar conosco nesta semana de oração especial, que é a última vitória, ok? Muito bem, então nesta noite nós vamos falar de mais um assunto muito interessante hoje. O assunto de hoje é um assunto que ele fala dentro do livro do Apocalipse também, de como Jesus ele venceu e está vencendo para nos salvar, ok? E o assunto que nós vamos falar hoje é este assunto muito interessante, felicidade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você gostaria de ser feliz? Você gostaria de ter, apesar desse mundo que nós estamos vivendo, você gostaria de ser uma pessoa feliz? Bom, se você disse sim, então me acompanhe então no estudo de hoje, ok? Mas como nós sabemos, nós temos um hábito aqui, de antes de irmos para o estudo das Escrituras, nós vamos fazer uma oração, ok? Então eu convido você que me acompanhe nesse momento na oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós estamos tendo aqui nesta noite de analisarmos um pouco mais da Sua palavra e ver hoje o que Jesus tem a falar para nós a respeito da felicidade. Eu sei que as pessoas que estão nos assistindo esta noite são pessoas que querem ser felizes. E realmente, não é pecaminoso quando nós queremos ser felizes. Mas a Tua palavra mostra-nos de como nós podemos alcançar essa verdadeira felicidade. E por isso, pedimos ao Deus Espírito Santo que abra o nosso coração, que abra o nosso entendimento para a compreensão e que possamos aplicar a verdadeira felicidade em Cristo. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos, eu quero mostrar para vocês o seguinte: o livro do Apocalipse ele fala como nós podemos ser felizes. O livro do Apocalipse ele mostra a verdadeira felicidade. Parece uma contradição, né? Como nós podemos falar de felicidade se o livro do Apocalipse ele fala sobre bestas, sobre chifres, sobre muitas coisas que parecem aparentemente coisas ruins? Mas eu quero dizer para vocês, queridos amigos, que o livro do Apocalipse é o livro da esperança. Você sabia disso? Que o livro do Apocalipse é o livro da esperança? Bom, se você nos acompanhar nesta noite, nós vamos ver aqui as 7 bem-aventuranças no livro do Apocalipse, ok? E por isso, amigos, nós vamos ler então sobre essas 7 bem-aventuranças no livro do Apocalipse e vocês vão me acompanhar. Mas eu quero primeiramente apresentar a vocês que a verdadeira felicidade está nesse primeiro ponto aqui. Essa é a primeira bem-aventurança do livro do Apocalipse. A felicidade de estudar a Bíblia. Você sabia que este livro aqui, a Bíblia Sagrada, ele contém para você o segredo da verdadeira felicidade e como você pode encontrá-la? Mas vamos ver o que a Bíblia fala para nós. No livro de Apocalipse capítulo 1, versículo 3, ele começa dizendo assim: bem-aventurado. Olha, bem-aventurado é o que? Feliz, do grego makarioi, que é feliz. Bem-aventurado aquele que lê as palavras desta profecia, bem-aventurados aqueles que ouvem as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então o livro do Apocalipse diz para mim e para você: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Sabe, queridos,
nós temos muitos livros no mundo, não é verdade? Nós temos livros de filósofos, livros de botânica, livros de várias qualidades que temos aí. Se, por exemplo, você pegar um livro de Shakespeare e deixar num presídio, segurança máxima, lá dentro, talvez daqui a um ano você volte lá, talvez encontre alguém que aprendeu alguma coisa com os livros de Shakespeare, não é verdade? Mas agora, se você deixar uma Bíblia dentro de um presídio, daqui a um tempo, o que pode acontecer? Pode surgir uma igreja lá dentro. Esse é o poder da palavra de Deus. Eu digo a você que a Bíblia é um livro vivo. A palavra de Deus, a Bíblia é um livro vivo que traz a verdadeira felicidade. Mas vamos ver um pouquinho mais. Então nós falamos da primeira bem-aventurança, e por isso, um dia em que nós não abrimos a Bíblia, olha que interessante, não escutamos a voz de Deus. Há uma frase que certa vez eu ouvi que dizia o seguinte: por trás de uma Bíblia fechada, existe uma porta aberta para a apostasia. Aí, queridos, aí, amigos, está a razão por que será que muitos acabam naufragando na fé. É porque não estudam as Escrituras, não permitem que Deus fale com elas através do estudo da Bíblia. E por isso, nós não é suficiente, queridos, conhecemos apenas a Bíblia, mas também precisamos obedecer a palavra de Deus, praticar. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas. Aí está a verdadeira felicidade. É ouvir, é ler as Escrituras e praticar. Por isso, em Lucas capítulo 11, verso 28, veja o que Jesus disse. E respondeu: antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Olha que interessante. O que diz? Bem-aventurados é o que mesmo, amigos? Feliz. Feliz é aquele que ouve a palavra e também obedecem. Interessante que hoje em dia nós estamos vivendo um tempo que muitos cristãos, eles querem as bênçãos de Deus, né? Eles querem as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus das bênçãos. Mas para querer o Deus das bênçãos, é necessário que a pessoa tenha disposição para obedecer. Aí que está a questão. Muitos não querem ter disposição de obedecer a Deus. É aí que está a verdadeira infelicidade. Por isso que o nosso mundo hoje sofre, por isso que nós temos muitas desavenças, muitas guerras, muitos problemas. Por quê? As pessoas não querem obedecer, ok? Mas vejamos um pouco mais. Falamos da primeira felicidade, que é a leitura e a prática dos princípios bíblicos, ok? Bom, a segunda bem-aventurança é a felicidade de um dever cumprido, né? Para um cristão, a morte é algo triste, mas não um fim trágico. Em Apocalipse 14, 13, lá diz assim: escreva, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante. O Espírito diz, sim, eles descansarão do seu fatigante trabalho, pois as suas obras os seguirão. Bem-aventurados os que morrem desde já no Senhor. Sabe, queridos, realmente a nossa vida aqui na Terra ela é muito passageira, né? Passamos aqui de um modo muito rápido. Quando alguém vive a 80 anos de idade já é bastante, né? E quem chega aos 100 é um herói. Mas, sabe, queridos, o importante na palavra de Deus não é a forma como você vai morrer, mas a forma como você viveu na Terra. E por isso, queridos, a Bíblia diz o seguinte: se você morre no Senhor, há esperança da ressurreição na breve volta de Jesus, né? Então vejamos um pouco mais o que a Bíblia diz. A terceira felicidade, a terceira bem-aventurança tem a ver com estar preparado para a volta de Jesus. A Bíblia não diz como devemos nos preparar, mas diz que devemos estar preparados. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está preparado para a volta do Senhor Jesus? Você está preparado, se caso a morte vier também, você fazer parte dos bem-aventurados que ressuscitarão?
ou se Jesus voltar e você estiver em vida, se Cristo voltar hoje à noite, você está preparado para a breve volta do Senhor? Sabe, nós temos muitas respostas que as pessoas dizem. Uns falam, não, queria que Jesus demorasse um pouquinho porque ainda não estou preparado, eu gostaria de poder concluir a minha faculdade, eu gostaria de concluir a casa que eu estou construindo, ou quem sabe eu gostaria de ganhar mais dinheiro, aí vou estar bem financeiramente, com uma casa, com uma família, etc., e aí vou estar melhor espiritualmente. Queridos amigos, eu quero dizer para você que está me vendo nesta noite, talvez você se preocupa muito com os bens que possui. Jesus falou certa vez que a vida do homem não consiste no bem que ele possui, mas na salvação que ele tem em Jesus Cristo. Veja o que diz a Bíblia em Apocalipse 16, verso 15. Olha o que diz aqui esse texto. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que permanece vigilante e conserva as suas vestes para que não ande nu e veja a sua vergonha. O livro do Apocalipse diz que feliz é aquele que está vigiando. Sabe como que se vigia na vida do cristão? O Senhor Jesus falou certa vez assim, vigiai e orai. Você é uma pessoa que ora? Você é uma pessoa que tem constante comunhão com Deus? Você é uma pessoa que estuda as Escrituras Sagradas? Se você faz isso, você é um bem-aventurado. Mas se porém, por causa das condições, da agitação da vida, do ganhar dinheiro, de querer uma posição e tudo mais, você corre atrás das coisas desse mundo, eu quero dizer para você, querido amigo, que você não está preparado para a volta de Jesus. Mas Jesus disse, na palavra dele, feliz é aquele que permanece o quê? Vigilante e conserva as suas vestes. E vestes em profecia, ele tem a ver com as obras do caráter do cristão. Você está preparado? E conservar as vestes, veja, significa também guardar os mandamentos, sabia disso? Sendo atentos e vigilantes nisso, e estar prontos quando? Hoje. Hoje nós precisamos estar prontos. E sabe o que a palavra de Deus fala a respeito de quando você deve tomar sua decisão por Cristo? Você gostaria de saber? Então, por favor, abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios. Veja comigo o que diz o livro de 2 Coríntios no capítulo 6. A Bíblia diz para nós o momento em que nós devemos aceitar a Cristo. Talvez você diga, pastor, mas eu estou esperando surgir uma bênção, estou esperando a situação da minha vida ficar melhor para que eu possa aceitar a Jesus. E vou dizer para você, não eu, mas a Bíblia vai dizer para você quando você deve se preparar para aceitar a Cristo. Você gostaria de saber? Então leia comigo 2 Coríntios capítulo 6, o verso 2, diz assim, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Quando é? Agora, hoje, agora é o momento para a salvação. Talvez esteja falando para alguém que já está na igreja há muito tempo, você já tem anos na igreja, você já conhece a doutrina adventista, talvez você já deve ter tido até um estudo bíblico completo, mas não tomou a sua decisão ainda por Jesus. Quero dizer para você, meus queridos, que a Bíblia Sagrada diz que o dia da preparação é quando? Hoje. Não é daqui a 5 anos, não é ano que vem, é hoje. Sabe por quê? Se tem uma das coisas que nós não sabemos quando vai acontecer, será o último dia da nossa vida. Eu não sei se amanhã estarei vivo, se amanhã não estarei. E outro evento, Jesus vai voltar. Quando? Não sabemos também. Mas a Bíblia diz que hoje é o dia da preparação, ok? Vejamos então a quarta bem-aventurança de acordo com o livro do Apocalipse.
A quarta bem-aventurança tem a ver com a felicidade em fazer parte do povo de Deus. E somos convidados a fazer parte da festa de casamento que haverá, que será sublime em todo o universo. Você sabia que nós somos convidados a participar de um casamento? Mas não é um casamento que vemos aí por aí fora, né? As pessoas casando, com festas, com comida, mas uma festa especial que será celebrada em todo o universo. Vamos ver então que festa é essa? Apocalipse 19, verso 9, diz assim: escreva: bem-aventurados os que são chamados para o banquete do casamento do Cordeiro. E quem é o Cordeiro mesmo de Deus? É Jesus. O livro de Apocalipse diz que Jesus é o noivo e a sua noiva é a igreja. Então, no dia em que Cristo voltar, haverá um grande casamento. Jesus virá para buscar a sua noiva, que é a igreja. Virá para buscar você e a mim, se nós estivermos preparados. E diz assim, e acrescentou: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então a Bíblia diz para nós que feliz é aquele que fará parte do grande banquete da festa do casamento do Cordeiro, que é Cristo. E sabe o que é interessante no casamento? Quando você vai no casamento, você vai com qualquer roupa? Eu creio que não, né? Ninguém aqui vai de bermuda para o casamento, ou de camiseta, ou com cabelo de qualquer jeito, não é verdade? Nós temos que nos arrumar, colocar uma roupa melhor, para que nós possamos estar bem apresentável no casamento, não é verdade? Mas você sabia que no casamento do Cordeiro nós temos uma veste especial que devemos estar bem vestido com ela? Isso você não compra em nenhuma loja, nem aqui na região, nem em lugar nenhum dessa terra. Por isso, ninguém entra em um casamento sem uma roupa apropriada para a ocasião. Sabia disso? E por isso, apenas se nós tivermos o manto da justiça de Cristo e um caráter de acordo com o dele, poderemos entrar no céu. O livro de Hebreus fala o seguinte, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Você sabia disso? Quando fala de santificação, estamos falando aqui de caráter. Será que o seu caráter foi purificado pela presença de Cristo? Talvez esteja falando para alguém que tem essa dificuldade de ter um caráter puro, um caráter honesto. Às vezes tem pessoas que mentem nos negócios, ela mente para o seu cônjuge, ela tem dificuldades em se manter fiel nas coisas. Queridos, somente a graça comunicada de Cristo pode transformar o nosso caráter. Mas é claro, para que isso aconteça, você precisa permitir que isso aconteça na sua vida. É pedir que Cristo more no seu coração através do Espírito Santo. Vejamos um pouco mais. Agora vamos falar da quinta bem-aventurança. Qual é a quinta bem-aventurança? A felicidade de vencer a morte. Temos aqui uma promessa. E sabe, queridos, nós temos que concordar aqui que a morte é o nosso maior inimigo e o salário também de nosso pecado. Romanos 6,23 fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Durante esses dias nós estamos falando que Cristo venceu no céu, Jesus venceu na terra, e agora nós venceremos a morte. Como? Vamos ver o que diz no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 6. Bem-aventurados, ou seja, felizes e santos, os que participam da primeira ressurreição. Diz mais: a segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por quanto tempo? 1000 anos. Esse assunto do milênio é um outro assunto que podemos falar, mas Jesus vem, ressuscita os seus mortos que morreram nele, os vivos são transformados de acordo com 1 Tessalonicenses 4, e após isso Cristo leva para o céu os seus salvos, e a Bíblia diz no livro de Apocalipse que passaremos 1000 anos na presença dele. Não é maravilhoso saber disso? A palavra de Deus diz que feliz é aquele que faz parte da primeira ressurreição. Lá no livro de João capítulo 5, Jesus ele fala que haverá duas ressurreições.
A primeira ressurreição é dos salvos, aqueles que em vida aceitaram Jesus, que viveram para Ele, andaram na sua presença. Mas a segunda ressurreição fala da ressurreição dos ímpios, que será após os 1000 anos. O livro do Apocalipse diz para nós que após os 1000 anos, Satanás com seus anjos, os mortos ímpios ressuscitam e todos serão destruídos no final. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, querido amigo, que está nos acompanhando na igreja do Alvarenga, você que está me vendo aí pelo YouTube. Das duas ressurreições, qual delas você gostaria de fazer parte? A resposta é óbvia, né? Você gostaria de fazer parte da primeira da ressurreição, não é verdade? Que é a ressurreição dos salvos. Mas para que isso aconteça, você precisa hoje aceitar a Jesus como seu Salvador. Sabe por quê? Jesus falou o seguinte em João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. Então aceite a Jesus hoje, mas não aceite de boca. Tem muita gente que aceita aí, mas aceite de fato, de verdade. Pastor, mas como é que eu posso demonstrar que aceitei a Jesus? É muito simples. Em João capítulo 3, Jesus falou o seguinte, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Nascer da água é o quê? É ser batizado. E nascer do Espírito é todos os dias. Paulo chegou a dizer em Gálatas 2:20, pois não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vejamos, então nós temos aí, como falei antes, 2 tipos de morte. Quais são elas? A primeira morte é a morte natural, né? Talvez envelhecemos, ou podemos morrer de uma doença, ou num acidente, as pessoas podem morrer. E a segunda morte, de acordo com a Bíblia, é ao final do milênio, certo? Então a segunda morte tem a ver também com a morte eterna, certo? Então a segunda morte está aí. Então Deus resolveu o nosso maior problema e graças a Ele venceremos a morte. Pastor, mas eu já vi pastores aí fora, outras igrejas falar o seguinte, que quando nós morremos, a alma sai do corpo e vai para a glória. Tem alguns enterros que algumas vezes as pessoas falam assim, poxa, pois é, fulano de tal está na glória agora. Será que isso é verdade? A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 9, verso 5, que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Jesus compara a morte a um sono. É um sono sem sonhos, que está ali aguardando a ressurreição. Eu quero dizer para você, querido amigo, que nós adventistas, nós cremos na vida após a morte, mas aquela que passa pela ressurreição. Não é como a maioria das igrejas acredita. Sabe por quê? Porque isso é bíblico. Isso é bíblico. Vamos lá, avançando. Vamos falar da 6ª bem-aventurança. A felicidade de ser guardiões da palavra. E a felicidade está em guardar as palavras de Deus que Deus revelou. Apocalipse 22, verso 7 diz assim, eis que venho em breve, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. É o que a palavra está dizendo. Essa 6ª bem-aventurança tem a ver com aqueles que obedecem a palavra de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Então, querido, se você quiser ser uma pessoa feliz, faça isso, obedeça por amor a Cristo. E somos chamados não apenas a viver as verdades, mas também protegê-las e divulgá-las. E também há felicidade nisso. O que eu quero dizer? A Bíblia Sagrada diz que nós fomos chamados por Deus para aceitar a Cristo na nossa vida, certo? Sermos batizados. Acaba por aqui? Não. Continua. Como? Na pregação da palavra de Deus. Na grande comissão de Mateus 28, 19 e 20, Jesus fala, dá uma ordem aos seus discípulos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. A nossa tarefa aqui nesta noite é dizer para você, querido amigo que está nos assistindo, que Deus tem um chamado para você. Você que está aí sentado nesta noite, você que está nos vendo, Jesus chama você a tomar uma decisão por Ele e ao mesmo tempo ser feliz anunciando as verdades bíblicas. A sua vida está chata?
Sua vida está sem graça, sem sal? Eu quero dar uma receita para você. Pregue a palavra de Deus. Não somente viva, mas pregue ela. Fale de Jesus para alguém. Fale de Jesus para os seus amigos, para os seus parentes. Talvez nem todos aceitarão, é claro. Mas não deixe de falar do Evangelho para as pessoas. E Deus vai te abençoar constantemente, ok? E você vai ser uma pessoa mais feliz, tá bom? Vamos lá. Vamos agora para a 7ª e última bem-aventurança desta noite. A felicidade pela vida eterna. Olha que interessante. Quantos gostariam de ter vida eterna aqui? Levanta sua mão aí. Levantou? Eu também. Eu quero ter a vida eterna, né? Mas como é que nós podemos ter a vida eterna? O Apocalipse ele termina com uma maravilhosa promessa, que está no capítulo 22, verso 14. Veja comigo o que diz aqui na Bíblia. Abra sua Bíblia também, você pode abrir sua Bíblia aí. Apocalipse, capítulo 22, verso 14, diz assim: Bem-aventurados os que lavam as suas vestes, assim têm o direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. A 7ª bem-aventurança tem a ver com aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Há uma outra tradução da Revista Corrigida que diz assim: Bem-aventurados são os que guardam os mandamentos de Deus. O mesmo versículo. Pastor, mas qual das duas traduções estão corretas? Eu quero dizer para você que as duas traduções estão corretas. Sabe por quê? Porque foi descoberto nos originais bíblicos que as duas traduções aparecem. Bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro e bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Como nós podemos conciliar o mesmo versículo com traduções diferentes? É muito simples. Quando nós vamos ao estudo da justificação pela fé em Cristo, de que nós somos salvos mediante a graça de Jesus, estamos lavando as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, que é aqueles que alvejaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E, consequentemente, passamos a obedecer a palavra de Deus, guardando os mandamentos de Deus. Na verdade, querido amigo, guardar os mandamentos de Deus faz parte da vida prática daqueles que são justificados pelo sangue do Cordeiro de Cristo, que lavam constantemente as suas vestes no sangue do Cordeiro, certo? Isso tem a ver com a mudança de caráter, com a graça que é comunicada de Deus para você, para que haja uma transformação. Você que é, querido irmão, você que é batizado, você se lembra lá no passado, quando você ainda não era convertido, como era seu linguajar? Como eram seus costumes? Como era a forma de vida que você vivia? Aí um dia você aceitou Jesus, aceitou o Evangelho, foi batizado. E com o decorrer do tempo você foi percebendo que até a forma como você falava antes, talvez com muitos palavrões, com muitas piadas, né? assim, com muita imoralidade, ou quem sabe coisas que você praticava, aquilo foi tudo desaparecendo. E agora você um dia passa na rua e encontra alguns amigos daquela época da farra, da bebida ali, e os amigos dizem assim: rapaz, eu não sei o que aconteceu com você, mas depois que você entrou na igreja, você mudou. Você já viu isso acontecer? Pois é. Então realmente é isso que Deus tem para você. Mas vejamos um pouco mais. E na 7ª bem-aventurança, a fidelidade, ela traz recompensa. Seja fiel a Deus de coração, peça ao Espírito Santo que lhe ajude, né? E todas as nossas escolhas têm consequências. Olha o que diz o Salmo capítulo 1, a partir do verso 1 até o 3. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda ou na companhia dos zombadores ou dos escarnecedores. E continua: ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, na palavra de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada a ribeiros, ele dá o fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz prospera. Você está vendo aí? Esse é o resultado daquele que é justificado pela fé.
Mas qual é a sua árvore favorita? A Bíblia fala de duas árvores que estavam no jardim do Éden. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E nosso maior anseio deve ser estar com Jesus, aonde? Junto à árvore da vida. O livro do Apocalipse diz que a árvore da vida estará lá, naquele local, no céu. Os salvos poderão desfrutar, mas para isso é preciso aceitar a Cristo. Querido amigo, você pode conhecer todas as pessoas mais importantes da política, da religião ou da sociedade, mas se você não nascer de novo, você nunca poderá conhecer o Rei do Universo. Você poderá conhecer todos os tipos de árvores. Existem muitos tipos de árvores no mundo, mas se você não nascer de novo, nunca poderá ter acesso à árvore da vida. Por isso o convite que Cristo faz a você hoje, Jesus quer que você abra o seu coração. Eu quero mostrar para você aqui essa passagem do livro Testemunhos Seletos, volume 3. Diz aqui o seguinte: através de todo o livro do Apocalipse se encontram as mais preciosas e enobrecedoras promessas, assim como a advertência da mais tremenda e solene importância. Não quererão os que professam possuir conhecimento da verdade ler o testemunho dado por Cristo a João? O que ela quer dizer aqui? Que no coração da pessoa que tem a bem-aventurança na sua vida, ele vai ter desejo mais e mais de conhecer a Cristo e a sua palavra. Por isso, meu querido amigo, nesta noite eu quero dizer para você o seguinte: Jesus tem um plano especial para a sua vida. Você sabia disso? Talvez esteja falando para alguém que perdeu tudo na vida. Talvez você perdeu dinheiro, você perdeu família, ou você, quem sabe, irmã da igreja, ou você que está na igreja, o seu marido foi descoberto traindo você e foi embora com outra pessoa. Ou você que tinha seus filhos, eles cresceram, fizeram suas vidas e nunca mais visitaram você. Eu quero dizer para você que você não está sozinho. Você não está sozinha. Jesus está aí ao seu lado. Você acredita nisso? Que Jesus está aí com você nesse momento? Mas para isso você precisa abrir o coração, para que você receba no presente e no porvir as 7 bem-aventuranças. Você gostaria de receber as bem-aventuranças? Você gostaria de abrir o seu coração hoje e aceitar o dom da salvação em Cristo? Se você aceita isso, eu convido você que fique de pé. Fique de pé. Levante-se nesse momento. Vamos falar com Deus e pedir ao Senhor Jesus que entre na sua vida, no seu coração nesse momento. Já ficou de pé? Vamos orar então? Vamos falar com Deus? Coloque a sua mão no seu coração nesse momento. Faça a sua oração no seu coração enquanto eu oro aqui por você. Você que se levantou, você que levanta, ou então, se você não tem condições de se levantar, levante sua mão que está aí também. E ore comigo nesse momento. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, como é bom, Senhor, saber que estas promessas não estão escritas somente aqui, mas são promessas que irão se cumprir na vida daqueles que amaram a Jesus Cristo. Nesta noite, eu quero orar, Senhor, por esta pessoa que hoje precisa aceitar o dom da salvação em Cristo Jesus. Portanto, Senhor, que nesta noite, Senhor, a Tua paz esteja sobre nós. Que esta pessoa que se levantou, ou quem sabe levantou a sua mão para o céu, esta pessoa receba as bênçãos das bem-aventuranças apresentadas no livro do Apocalipse. E que neste momento, Senhor, ela receba o Espírito Santo no seu coração, fazendo ela tomar a decisão de estar contigo para sempre. Senhor, eu quero te pedir também que abençoe os nossos irmãos do Alvarenga que estamos assistindo. Abençoe também este amigo, esta amiga que está nesse canal nos assistindo. Que ele receba as bênçãos do céu. É o que nós oramos, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, meus amigos, amanhã estaremos aqui novamente, a partir das 19h30, então não deixe de frequentar nosso culto. Você que está em Alvarenga, não falte, porque Deus tem uma mensagem principal para você, tá bom? Muitas bênçãos. Então, uma boa noite a vocês e que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.